Olá, boa noite, 8 horas e 4 minutos, hoje dia 9 de junho de 2015, já começou mais uma edição do programa TV Sindmédico. Hoje o tema é muito importante, vamos falar sobre a endemia de bactérias multiresistentes aqui no Distrito Federal. Para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o vice-presidente do Sindmédico DF, Dr. Carlos Fernando, e também o presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, Dr. Marconi Pinhatti. Lembrando que você pode participar deste programa enviando sua dúvida, seu questionamento pelo Linha Direta. Veja só como é fácil participar. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. É isso aí, como eu disse, o tema de hoje é endemia de bactérias multiresistentes aqui no Distrito Federal. Dr. Carlos Fernando, o que significa, o que representa a presença do Dr. Marconi Pinhatti para falar sobre esse tema hoje no programa? Bem, boa noite, Lucas. Boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo, nossos colegas médicos. Eu trago aqui um abraço do nosso presidente, o Dr. Gutenberg, que está em outro compromisso. E viemos aqui hoje esclarecer esse assunto, esse momento que nós estamos vivendo, que não é só de hoje, né? Já vem de algum tempo, e isso está em todo lugar, no Brasil todo. Nós temos superbactérias que vai ser esclarecido o que é isso aqui. Estamos, com certeza devemos estar cheio de perguntas aí, mas o mote desse programa hoje é trazer um esclarecimento para o colega, trazer um esclarecimento para a população, que a gente sabe que o nosso programa está com muita audiência, né, devido à qualidade com que vem sendo feito. Então, nada melhor do que hoje já agradecer ao amigo, ao colega, ao excelente profissional que é o Dr. Marconi, que representa aqui na nossa cidade um infectologista renomado, e que eu aproveito aqui para fazer até um agradecimento pessoal a quem cuidou de mim durante 11 dias internado no Santa Lúcia, há 3 anos atrás, quando eu tive uma dengue importante. Marconi, muito obrigado pelo carinho que você teve comigo e a sua competência, que eu tive uma dengue importante, né? Cheguei a 25 mil plaquetas, 500 leucócitos. Então eu fiquei ruim, e você cuidou com toda a primazia, com toda a capacidade que você tem, que a gente sabe disso. Sem rasgar qualquer seda, a gente sabe que você já está quase terminando um doutorado, e que isso venha a brilhantar a nossa cidade, a nossa medicina, os nossos colegas, os alunos a quem você ensina e muitos dos nossos colegas que você orienta. E já me orientou e continua me orientando até na minha clínica privada, com os pacientes que a gente tem e tudo. Então a importância de trazer o Marconi aqui hoje foi isso, por todo esse profissional que ele é, para esclarecer aos colegas, a gente entender mais um pouco o que é isso, para que a gente se esclareça. Obrigado, Marconi. Dr. Marconi Pinhatti é presidente da Sociedade de Infectologia aqui do Distrito Federal. Dr. Marconi, muito obrigado pela presença. Primeiramente, eu queria perguntar, a mídia tem chamado de superbactéria. É certo a gente chamar assim? Boa noite, Lucas. Boa noite, Carlos. Eu queria agradecer essa oportunidade também de estar aqui. E só queria até dizer que eu tenho estou sempre muito aberto para tudo que o sindicato tem pedido para mim, porque eu vejo como tem sido atuante, como tem sido presente o sindicato hoje, não só para a categoria médica, mas pensando no bem da população através do auxílio da classe médica. É a sua pergunta mesmo? A mídia tem chamado de superbactéria, né? É certo chamarmos assim? Bom, em parte sim, né? E em parte não. A bactéria é um ser vivo e ela tem um processo natural de evolução, né? Todos nós evoluímos, né? Você entra numa faculdade e você sai da faculdade diferente. E guardada a gente pode dizer, analogicamente, as bactérias têm esse processo evolutivo natural delas. O que aconteceu foi que a indústria farmacêutica, nós não acompanhamos bem isso. E nós paramos de produzir medicamentos novos.
Há muitos anos não se produz antibióticos, ou se produz antibióticos, muito poucos antibióticos. E isso então gerou essa defasagem. A bactéria continuou evoluindo e já não tem mais antibióticos para tratá-las. Doutor, criou-se uma situação de medo na população, não é? Esse medo é justificado ou é desproporcional à real situação? Desproporcional, né? Bom, eu queria esclarecer que esse não é um problema de Brasília, esse não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Então, se é um problema mundial, todos nós, e o mundo continua funcionando aí, não existe nenhuma calamidade no mundo, né? Então, eu acho que agora nós estamos vivendo, desculpa a palavra, uma certa euforia, né? Uma euforia desproporcionada por um problema que existe, mas não mereceria tanta preocupação da população. Vamos ver se eu consigo tentar esclarecer por que isso. Dr. Carlos, a ideia que se generalizou em relação às bactérias multiresistentes é que são como vírus. O próprio uso da expressão superbactéria já assusta. E qual que é a melhor forma de explicar à população o que são e como se dá essa infecção? Exatamente, eu acho que precisa desmistificar isso, né? E por isso que a gente trouxe o Dr. Marconi. Porque o vírus, a gente pega hoje numa situação comunitária. Você está numa festa, você está num local fechado, você está aqui, uma gripe, um resfriado, você pega. E a superbactéria não, ou esse micro-organismo resistente, como o Marconi acabou de explicar. Então, é importante que a imprensa, né, que é leiga, que não divulguem informações que ela não tenha respaldo para isso. Porque isso daí realmente alarda e apavora as pessoas, né? Bactéria é uma coisa, vírus é outra. Eu acho que isso daí o Marconi vai colocar na próxima pergunta que já está vindo aí, para que a gente fique bem... Quem está ouvindo o programa e que esse programa se multiplica pelas redes sociais que a gente sabe, fique com esse esclarecimento para que não fique numa situação de apavoramento como realmente está. Doutor Marconi, uma má higiene dentro dos hospitais pode favorecer a infecção? Todos os ambientes têm bactérias. Bactéria é um ser que está aí muito antes do homem existir, inclusive, bilhões de anos, né? Existem particularidades, no entanto. Então, existem bactérias neste ambiente. Nossa sala tem bactérias. Na nossa casa tem bactérias. Na mão da gente tem. Na mão da gente tem bactérias. Na boca tem, em todo lugar nós temos. Exato. Se você vai num banheiro, você tem muito mais bactérias do que se você for, por exemplo, na sala de estar, né? Por quê? Porque ali tem matéria orgânica. Então é importante, sem dúvida, que você mantenha uma higiene do ambiente para você tirar matéria orgânica. Num hospital, por exemplo, você acaba tendo mais matéria orgânica porque às vezes tem paciente, às vezes tem gotas de sangue que possam contaminar, urina, excrementos, outras coisas que então pode o quê? Gerar um substrato para as bactérias se multiplicarem e ter. Então, mas para isso tem uma equipe preparada e para isso, de limpeza, né? Manter o ambiente higienizado. Essas bactérias multiresistentes sempre existiram no ambiente de um hospital ou só agora por que só agora que ela se alastrou? Você tocou num ponto importante, um ponto interessante, né? Você sabia que as bactérias, elas têm genes de resistência que muitas vezes precederam até o uso do antibiótico? Parece que algumas bactérias, elas anteveram que existia aquele antibiótico, e ela já tinha incorporado dentro delas esses genes de resistência, cromossomiais, ou seja, constitutivamente. No entanto, por que elas se tornaram um problema? Porque é claro que aí você começa a usar antibiótico e você começa a matar as bactérias que são sensíveis e começam a prevalecer as bactérias que tinham resistência àquele antibiótico, né? É um mecanismo de seleção natural, já do Darwin lá, né, de seleção natural mesmo. Isso aí acontece de fato, né? Eu acho que o Marconi, só atropelando um pouquinho,
Eu acho que você, no início do programa, vale a pena repetir o que você falou. A indústria farmacêutica, ela não acompanhou essa evolução na produção de medicamentos que estariam, vamos falar assim, mais inteligentes do que a bactéria, com maior poder de agressividade. Nós temos excelentes antibióticos, não tenha dúvida, né? Eu acho que também uma coisa que acontecia no Brasil, agora melhorou um pouco, era o uso indiscriminado do antibiótico sem receita nos balcões das farmácias, né? Nos grandes rincões hoje, nos interiores, ainda existe. Então, a pessoa tinha uma dor de garganta, tomava uma benzetacil. Tinha uma feridinha, já usava um antibiótico, né? Prescrições abusivas disso. Isso, ao longo do tempo, parece que não, mas as bactérias foram se preparando, foram se modificando, se transformando, e hoje a gente está vendo essa situação. Então é importante a pesquisa dos laboratórios, principalmente os internacionais e tudo mais, que eu acho que eles vão se alertar mais, porque é uma situação mundial isso, que está aumentando, né? Se alertar mais para que isso comece a desenvolver novos estudos, para que a gente não caia num processo daqui um pouco de difícil controle, não é verdade, Marconi? E isso que você disse, Carlos, é uma verdade. E tem uma outra faceta que, de fato, a bactéria ela continua evoluindo, não tem antibióticos, mas quando a bactéria ela vai adquirindo resistências, ela ganha resistência e perde outras coisas. Então, por exemplo, a bactéria multiresistente, por incrível que pareça, às vezes, na maioria das vezes, ela é menos virulenta, menos agressiva, porque é como um determinado indivíduo que ele precisa de ganhar uma habilidade e para ganhar essa habilidade ele acaba perdendo a outra, né? Ele teve que gastar muito tempo para aprender a jogar bem futebol e esqueceu o pouco vôlei ou o pouco basquete que ele sabia jogar. Ele não teve tempo. Então a bactéria, ela, ao se esforçar por ficando resistente, ela vai perdendo o quê? A agressividade. Então isso é um mito, né? Que a bactéria, superbactéria, é uma bactéria carnívora, não é uma bactéria que vai lá para te matar. É uma bactéria que ela tem menos alternativas terapêuticas, no entanto, na maioria das vezes, não são tão agressivas. Uma bactéria... Normalmente as bactérias mais agressivas são as bactérias selvagens do meio ambiente, do meio comunitário. Perfeito. Isso é um fator importante de esclarecimento, né? Esclarecimento. E é isso que a gente está com o intuito hoje desse programa, principalmente até para os colegas, mas quem não é o colega médico que está assistindo, que se esclareça, que entenda isso, para que diminua o seu temor, até os colegas que trabalham, né? O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de radiologia, o padioleiro que carrega o paciente, o auxiliar que dá banho, que faz a higiene do paciente, é lógico, tomando todas as suas precauções, com roupa, com luvas, trocando esse material de um paciente para o outro, descartando nos seus incipientes específicos para isso, usando as soluções adequadas para tudo. Então esse é um conjunto de cuidados que vai minimizar essa disseminação, né? E desmistificar aqui nesse programa que disseminação de vírus é uma coisa, disseminação de bactéria é outra. Acho que isso é importante ficar claro aqui. Isso aí, doutor Carlos, doutor Marconi, algumas participações já estão chegando, daqui a pouquinho a gente começa a responder. Lembrando a você que está assistindo, você pode participar por meio do Linha Direta, que é este formulário que está aqui na página do sindicato, também na página da Top TV, você pode participar e enviar a sua pergunta. Doutor Carlos, em um primeiro momento, resolveram colocar os médicos como bode expiatório em mais essa situação. Qual que é o papel do médico e dos demais profissionais de saúde em relação à prevenção das infecções hospitalares? Então, como eu acabei de falar, a prevenção é um conjunto de fatores que está envolvido com todos que trabalham na área da saúde, atuante ali com o paciente e com aqueles que trabalham na área da saúde e na gestão, né? Buscando uma melhor gestão possível para que a gente possa conseguir trabalhar. O médico ficou como bode expiatório, acho que teve até matérias aí que saiu falando isso, por desinformação, né? Infelizmente, leiga, que ocorreu e que vira notícia. Às vezes, infelizmente, tem que virar notícia as coisas, uma notícia desinformada. Então, a gente está aqui para esclarecer essa situação, está aqui para amenizar esse alarde que está aí realmente. Existe a situação? Existe. Existe a superlotação nos hospitais, existiu a falta de antibiótico,
a gente sabe, isso não foi só em Brasília, né? Tá, o país todo, tem alguns estados mais acometidos do que outros, não tenha dúvida, mas eu acho que nenhum governante, nenhuma gestão quer uma situação dessa, né? A gente está aqui, o Sindicato dos Médicos está aqui para dar apoio aos médicos, dar orientação, correr em cima disso, cobrar da gestão, cobrar da secretaria um comportamento para que a gente possa ter condições de trabalhar e atender a população da melhor maneira possível. Ninguém quer uma situação dessa realmente. Então, acho que dessa pergunta aí, acho que faltou um pouquinho mais de cuidado da imprensa ao falar, ao mostrar a situação e da forma como fez. Deveria ser mais esclarecedora, mais informativa do ponto de vista de conteúdo e não alardar uma notícia ao vento, como foi feito, infelizmente. A gente repudia o comportamento de quem fez isso, né? Realmente. Estamos aqui em defesa da população e de toda a área da saúde que atende a população. Dr. Marconi, há alguma forma do paciente ou do acompanhante se proteger dessa bactéria dentro de um hospital, evitar o contágio? Todos nós precisamos, isso inclui profissionais da saúde e a população geral, nós precisamos de tomar cuidado para nos protegermos e protegermos os outros. Então, até pegando um ganchinho nessa questão que o Carlos falou, você pode dizer que uma pessoa é culpada porque ela pegou uma gripe? Não. Não dá para você dizer que a dá. pessoa é culpada porque ela pegou uma gripe. O micro-organismo, ele é microscópico. O micro-organismo tem vários mecanismos de burlar o sistema. Ele é muito mais inteligente do que nós, né? E eu digo para você, o problema da resistência não é um problema de Brasília, é um problema... Eu sei que na Casa Branca, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Obama, estava com essa pauta. Isso é um problema mundial, né? Então, que fique bem claro isso. Isso é um desafio hoje mundial, tá? Agora, mais uma vez, é um desafio mundial, como tem vários outros desafios mundiais também, né? Até pouco tempo nós estávamos com o problema da energia e outros problemas aí. Então, isso é um problema que todos e tem que ser para ser enfrentado com a cabeça, com paciência e com sabedoria. Então, qual que é uma medida importantíssima para todos nós? A lavagem das mãos. E nós temos um grande aliado que é o uso do álcool gel. O álcool gel, ele realmente, ele protege primeiro você próprio. Você sabe que quando eu estou, Carlos, no ambiente hospitalar, eu costumo falar em casa, gripe é uma doença comunitária. Quando eu estou muito tempo no hospital, eu não pego gripe. Sabe por que eu não pego gripe? Porque eu estou toda hora no hospital tendo ofertado para mim o álcool e eu estou sempre lavando. E as pessoas não sabem disso, mas gripe se pega pelas mãos. É você contaminar no vírus e levando o vírus para o seu... Então, eu não pego gripe por causa disso. Não é porque... É claro, se uma pessoa estiver doente, espirrando de cima de você, é outra história. Você vai pegar a gripe, mas a grande maioria, a forma de pegar a gripe é através das mãos. Então, quando você está lavando as mãos, você está se protegendo, está protegendo o ambiente. Essa é a medida mais eficiente para controle de qualquer germe infeccioso. Eu queria aproveitar a fala do Marconi e uma coisa tão simples que é lavar a mão, não agora a gente está falando isso por causa de bactéria resistente, esse momento que nós estamos vivendo, não. Estou falando no cotidiano da gente. É uma rotina que a gente tem que aprender isso. Vamos dar um exemplo aqui até para fazer uma brincadeira clássica. A grande maioria das pessoas que vão ao banheiro lava a mão depois. Você está entendendo? Você está lá no shopping, você andou numa loja, você tomou um café, você passou a mão no balcão, você correu, você catou alguma coisa no chão, você vai no banheiro, faz lá a sua atividade, seu xixi lá, você lava a mão depois. Entendeu? Você tem que lavar a mão antes. Você vai comer, você tem que lavar a mão antes. Entendeu? Então até é uma forma de cultura, de educação. Então eu li um trabalho recentemente, quando você tem o hábito de lavar a mão, hoje o uso do álcool gel, né? Muitos locais têm o álcool gel, o self-service, restaurante, locais que você entra, nos banheiros e demais, tal, com mais cuidado, você elimina mais de 93% de risco de autocontaminação. Você como infectologista, não sei, esse trabalho eu li agora, recente aí nessas publicações na internet. Então, quer dizer, essa cultura da gente lavar a mão,
ela tem que ser no cotidiano da gente. Vou falar que você vai ficar lavando a mão de 5 minutos, não estou falando isso. Mas você tem um cuidado até quase que excessivo, não para o médico, eu estou falando em geral para todos nós, né, para todas as pessoas. É daqui que carrega as coisas, realmente. Né, Marconi? Não sei se... lavar as mãos várias vezes ao dia, né? Várias vezes ao dia. Antes e depois do banheiro. Exatamente, né? Das refeições, seu cuidado, de horas que você está sem lavar a mão, né? Vários momentos. Qualquer coisa que isso vai contaminar a sua mão com matéria orgânica e coisas correlatas, você tem que estar limpando a mão. Não porque a mão ela está protegida, é uma barreira que não deixa... Mas ela carrega, né? Mas ela carrega e pode vulneralizar quando você leva no nariz, na boca, ou você cumprimenta uma pessoa e aí você passa a mão numa criança e assim vai, né? Eu tenho neto em casa, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é lavar a mão, porque a gente vem da rua. Né? E lavar a mão não é uma tarefa também, assim, digamos assim, trabalhosa. Desde 2002, o CDC lançou um grande guia, um guideline, né, que é Hand Hygiene, e ele divulgou para o mundo a importância do álcool gel para lavar as mãos. Então, foi uma revolução na ideia de lavar as mãos. Você coloca um pouquinho de álcool gel naquela concentração apropriada, que tem que ser 70%. Não é qualquer álcool gel. Aquele álcool gel próprio para hand hygiene, para lavagem das mãos, para limpeza das mãos. Você faz aquilo ali em 10 segundos. Você lava as mãos. O importante é que ao lavar as mãos, você também entrelace os dedos e passe no dorso da mão e aqui um pouquinho nas unhas. Mas isso aqui é um ato contínuo. Mão entre os dedos, dorso da mão, unha. Isso você está lavando as suas mãos. Porque às vezes não lava o dorso, né? Em 10 segundos você lavou a mão. Perfeito. Você não precisa de pegar e colocar, também lava a mão, mas o álcool lava tão bem, ou até mais, até melhor, do que lá, coloca o sabão, vai, lava a mão, depois pega, enxuga. Quer dizer, o que acontece? É uma outra maneira de lavar a mão, tão ou até mais eficiente e equivalente, que vão juntas, né? Que é a lavagem com água e sabão ou lavagem com álcool gel. No ambiente hospitalar, e hoje, felizmente, em várias repartições públicas, você tem o álcool gel disponível em vários locais lá, que você pode, então, lavar a mão. Lucas, parece até uma coisa tão comum que a gente está falando, só que esse tão comum chega a proteger e eliminar 90% dos problemas. Né, Marconi? Sim, doutor Carlos. Próxima pergunta eu quero a sua resposta, mas também um comentário do doutor Marconi. Doutor Carlos, em um cenário de dificuldades com desabastecimento generalizado de medicamentos e materiais médicos hospitalares, qual foi o fator determinante para ocorrer a atual endemia? Falta observação de protocolos? Não tem um fator determinante. Eu acho que foi o conjunto das coisas, né? A gente sabe hoje que, infelizmente, a superlotação dos hospitais, a condição precária que os hospitais se encontram, hoje o segmento de protocolos, a falta da gestão que acaba ocorrendo realmente já de governos passados, e nesse momento, nesse governo atual, a gente tem a necessidade de que se caminhe com uma urgência dentro disso daí, junta essas situações multifatoriais e mais do que já foi comentado no programa, que acaba levando ao agravamento. Né? Mas como o Dr. Marconi colocou bem, o problema é mundial, é nacional, não é só de Brasília, né? E nós, no sindicato hoje, a gente tem cobrado esse conjunto de atuação da Secretaria de Saúde, do governo, né? E orientando tanto aos colegas médicos como a todo paramédico que trabalha e atende a população com esses cuidados, com essas condições, para a gente ver o que pode se minimizar dentro desse problema que vem se agravando, não tenha dúvida. Mas a gestão tem que agora rigorosamente entrar para dentro dessa situação para a gente ver se estanca esse problema, porque o número de atendimentos, os nossos hospitais abarrotados de pacientes como estão, nessa circunstância, pode realmente agravar o problema. E nós estamos cobrando isso veementemente do governo, essa situação. O Dr. Gutenberg enfatiza isso constantemente, tivemos reunião com o secretário e a gente está vendo, a Anvisa, Ministério da Saúde, está todo mundo aí dando vamos falar assim, essa força realmente, fazendo esse protocolo para que a coisa melhore, não tenha dúvida. Doutor Marconi, antes do nosso intervalo, só uma dúvida de nomenclatura. A mídia tem chamado de surto, até de epidemia, aqui a gente tem falado endemia. Há diferenças?
Sim, a endemia é um problema que está estabelecido, né, que existe. O surto é um problema novo, né? O problema já está, não é aqui, o problema já está no mundo todo e está aqui também em Brasília, né? Não é um problema novo. Ele foi ressuscitado agora, mas não é um problema novo. Ok, doutor. Hoje estamos falando sobre endemia de bactérias multiresistentes aqui no Distrito Federal. Estamos recebendo no estúdio o vice-presidente do Sindmédico DF, Dr. Carlos Fernando, e também o Dr. Marconi Pinhatti, que é presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal. Vamos fazer um rápido intervalo e já já a gente volta para responder às suas dúvidas sobre o tema de hoje. Até já!
8 horas e 34 minutos, programa TV Sindmédico de volta hoje discutindo sobre a endemia de bactérias multiresistentes aqui no Distrito Federal, recebendo o vice-presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Carlos Fernando, e também o presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, Dr. Marconi Pinhatti. Dr. Carlos, complementando até o que você estava falando no bloco passado, vai ser possível superar essa endemia sem a regularização dos estoques de medicamentos? Olha, a gente tem cobrado do governo a gestão com todos os fatores que levam a essa prevenção. A gente está cobrando insumos, né, que inclui os materiais, os degermantes, está cobrando a demanda mais rápida de atendimento nos pacientes que estão nas filas, nos corredores, que isso também é fator de risco, né? E estamos cobrando veementemente para que todos os profissionais da área da saúde, os médicos e os outros colegas da enfermagem, os técnicos e tal, possam se proteger dessa situação e providenciando antibióticos, né? Que não seja só o antibiótico do plantão que tem no dia, que faça essa compra, faça a compra em caráter emergencial. A gente sabe que o secretário, antes de vir para cá, a gente viu aí em outro veículo de comunicação, ele até deu uma entrevista coletiva que estão tomando condutas emergenciais para isso. A gente tem cobrado isso e acredita nisso, não tenha dúvida, como eu já falei anteriormente. Então eu acho que a gente cobra para que a situação não se alastre. Doutor Marconi, vamos responder aqui a pergunta do nosso internauta Sérgio Mendonça. Ele está perguntando por que a Secretaria de Saúde está negando que seja um surto. Boa noite, Sérgio. Já explicou isso? Eu já expliquei, que esse é um problema que está estabelecido já em muitos lugares, inclusive em Brasília. Eu diria assim, a grande maioria dos lugares isso existe. Não é um surto, é um problema novo. Nós não estamos diante de um problema novo. É um problema complexo, difícil de ser lidado. A natureza é muito difícil a gente lidar com ela. Ela tem muitas formas de driblar a gente. Então a gente não tem como prever os surtos, né? Mas eu tenho visto um esforço de várias entidades e médicos, do governo, tudo para lidar com mais esse desafio. Doutor Carlos, a Simone, ela está perguntando se é verdadeira a afirmação da Secretaria de Saúde que é normal todos os hospitais terem pelo menos 1 ou 2 casos. Eu não vou falar em números, 1 ou 2 casos. O que acontece é que nós temos uma população em todo o Distrito Federal e no entorno que é atendido nos nossos hospitais. Existe uma superlotação, como no Brasil todo, de atendimento, e não tenha dúvida que isso propicia a maiores riscos, não tenha dúvida disso daí, né? Então o que a gente precisa? O que a gente está cobrando? E até voltar um pouquinho atrás, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre lavagem das mãos. Lógico, a gente não está aqui para ensinar as pessoas a lavar as mãos, a gente sabe que todo mundo sabe lavar a mão, mas a gente está relembrando, e é importante isso, que a lavagem das mãos, como foi falado, a gente carrega as coisas aqui na mão. Então a lavagem das mãos é importante para que 90% dos problemas se minimizam, não tenha dúvida. E acabando de responder a pergunta da Simone, né? Isso. Então dizer para a Simone que mundialmente, no Brasil, em qualquer estado, a gente está propício a ter esse risco pelo volume de paciente que a gente atende, pelo volume de paciente que a rede atende com a sua complexidade, né? E por todos os mecanismos fisiopatológicos, muito bem explicados já pelo Dr. Marconi no bloco anterior, de como a bactéria se multiplica, de como ela criou a resistência, a história, né, da natureza do germe, de todos esses fatores. Então é importante a gente entender isso. Agora, quero deixar claro que é muito importante, a gestão está extremamente atenta a todos os fatores que minimizam. E vou repetir de novo, é o antibiótico que precisa, é os protocolos serem cumpridos, né? Isso de responsabilidade do controle de infecção hospitalares, de toda a rede, né? São os insumos que a gente precisa para trabalhar, para ter a proteção sobre isso, o lixo orgânico do hospital. Então, esse conjunto de fatores vai minimizar essa situação e o que a gente está cobrando e está de olho nisso. Doutor Carlos, aproveite aqui para responder também o Francisco das Chagas, que ele está perguntando o que o sindicato está fazendo quanto à questão para proteger médicos e a população. Então, o Francisco,
Nós estamos todos os dias cobrando do governo, cobrando do secretário de saúde, todas essas medidas que foram acabar de falar. Estamos aqui no programa, tivemos toda a preocupação de trazer um profissional renomado da nossa cidade, que cuida disso, da área dele, na infectologia, né? E temos boletim informativo dessa situação, desmistificando, é importante isso, o sindicato está desmistificando perante os veículos de mídia as informações que não são verdadeiras ou da forma sem muito conhecimento do que está acontecendo realmente, né? E cobrando veemente isso, como é de característica dessa nossa diretoria, como é de característica do nosso presidente Gutenberg, que a gente cuida. Felizmente nós estamos lá para cuidar da vida do médico, para cuidar da vida da população, não tenha dúvida. Se eu consigo dar uma melhor condição de trabalho ao médico, cobrando da Secretaria de Saúde, quem vai se beneficiar disso é a população, que é o nosso papel como médico, né, cuidar da população. Então o sindicato está tomando todas as medidas cabíveis, fez denúncia ao Ministério Público, está acompanhando o comportamento do Ministério Público, que também se pronunciou, o comportamento da Anvisa e de todos os órgãos, o comportamento do Ministério da Saúde, né? Está aí nos veículos de mídia, o ministro da Saúde, o Quioro, está em cima da situação de Brasília também, e eu acho que são a união de forças de todos, né? E a nossa, nesse todo esse espectro que eu acabei de explicar agora, que a gente está cuidando disso daí que você me perguntou. Doutor Marconi, doutor Carlos falou aí sobre alguns órgãos e a Brenda Lopes quer saber justamente algo em relação a isso, se a Anvisa já montou alguma força-tarefa. Eu acho que é uma pergunta boa, e até pegando a deixa do Carlos aqui, nós precisamos de olhar isso aí como um problema em que todos nós precisamos juntos resolver o problema. Isso não é e não ir procurar culpados, não resolve a situação. A situação é a população apoiar o médico, porque o médico ele é uma vítima disso também, ele está ali, ele está na linha de frente. Se contamina. Todo paramédico também. E ele é o líder da equipe, toda a equipe. A equipe de saúde hoje, tem que ser visto como heróis muitas vezes. Heróis que estão ali tentando fazer o melhor possível que eles podem fazer. E a Anvisa tem o papel dela, não tenha dúvida, faz a vigilância, faz a orientação de protocolos e todo o suporte. Mas o papel real, Marconi, no nosso entendimento e a nossa cobrança é do governo do GDF. Essa é a responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade dessa situação é do governo do GDF. Né? O governador, o secretário de saúde, tomar todas as medidas necessárias sem poupar esforço, né? Porque realmente morrem pessoas, né? Não tenha dúvida. Então, em cima disso, o sindicato está de olho atento, e eu falo mais uma vez, é uma característica veemente do nosso presidente do Gutenberg, essa vigília, esse comportamento que a gente está em cima das coisas. Estamos lá para apoiar, estamos lá para dividir, estamos lá para ajudar. Mas não tenha certeza, o governo do Distrito Federal será cobrado todos os dias como está sendo. Nós estamos aí na mídia para isso. Doutor Carlos, o Hércules Rodrigues, ele quer saber se uma boa gestão na saúde impediria a proliferação dessas bactérias. Melhoraria muito, não tenha dúvida, né? Impedir, como foi o que eu falei, os fatores são multifatoriais, né? Quantidade de pessoas hoje que adoecem, o crescimento da população, né? A precariedade que a nossa rede hospitalar se encontra, não só em Brasília, como nacionalmente, né? Realmente o SUS, né? Sistema Único de Saúde, devia ser muito mais cuidado pelo governo federal. Não ter esse orçamento pequeno que tem do PIB hoje. A gente teria que ter pelo menos 10% do valor do PIB, o valor bruto do PIB hoje, para se investir em saúde. Porque o SUS é o maior programa de inclusão social no mundo, e que a gente poderia ter uma saúde pública muito melhor. E um detalhe, quando a saúde pública é boa, a saúde suplementar é melhor. A saúde suplementar de convênios, e mesmo a particular, ela sofre em função da saúde pública ruim. Então eu acho que o conjunto disso daí, o governo federal aproveita esse momento, esse apelo aqui, e eu acho que eu tenho essa permissão do nosso presidente, Dr. Gutenberg, para falar isso. Nós lutamos por um SUS de melhor condição, nós lutamos por melhores condições de trabalho. Agora, sem investimento, sem dinheiro, a gente fica nesse sucateamento que a gente está, né? Os hospitais desfasados, né? A gente sem medicação, sem crescimento, sem cumprir protocolo, e toda essa situação que o profissional de saúde, do médico ao maqueiro, né, ao assessorista do elevador, à enfermeira, ao auxiliar de enfermagem, ao técnico
E todo mundo que presta esse serviço trabalha nessas condições precárias que nós estamos. Consequentemente, qual é o fruto disso? É isso que nós estamos passando. Doutor Marconi, a Renata Souza está perguntando se as crianças também têm que ser ensinadas a lavar as mãos desde cedo, isso é evidente, mas ela pergunta se a bactéria pode afetá-las ou é só em adultos. Renata, eu acho que uma pergunta muito interessante essa, muito boa, que é a educação nossa para a higiene, né? Essa educação, ela começa toda. Às vezes eu vejo no hospital criança andando, sentada no chão, né? Então, ela brincando no chão do hospital, põe a mão na boca, vai comer. Leva, né? A criança, a gente sabe como é que é. Então, esses cuidados de ensinando aos pouquinhos, com delicadeza, com carinho, né? Mas mostrando para a criança o caminho bom, o caminho, né? Vai evitar muitos problemas para essa criança. Vacinando as crianças, nós temos um grande aliado, não tenham medo de vacinar. A vacina é muito importante, a vacina é um grande protetor nosso. Sem dúvida. Inclusive hoje se está tentando desenvolver vacinas contra essas bactérias muito resistentes. E qual a outra parte da pergunta dela? Ela perguntou isso mesmo, se a bactéria crianças podem pegar e se deve ensinar as crianças a lavar as mãos desde cedo. Todas, a bactéria não escolhe a pessoa, né? Sim. Doutor Carlos, o senhor criticou ainda há pouco a cobertura da imprensa em relação à superbactéria e a apresentadora do Bom Dia Brasil fez um comentário ofensivo aos médicos aqui de Brasília. O sindicato vai tomar alguma medida em relação a isso? Não, o sindicato já tomou a medida, o sindicato vem esclarecendo a mídia, impressa, falada, escrita, no Face, em qualquer veículo, o que é realmente essa situação que está se passando, como vou repetir novamente, está se passando no Brasil todo, estamos passando aqui em Brasília essa situação, porque as pessoas da imprensa, menos informadas, às vezes pegam uma notícia, pegam uma matéria, e eu até admiro um profissional sem aprofundar naquilo que vai falar para as pessoas leigas que estão nas suas casas, que estão nos seus carros esperando uma notícia, uma mensagem, pega uma situação deturpada, né? Então, assim, eu repúdio em relação a essa profissional e outros de outras redes de mídias que fizeram, o sindicato vem dando o seu recado, levando a eles esclarecimento, né? Eu acho que não tem uma coisa melhor que você possa fazer para uma pessoa do que você educá-la. Educar, a gente educa dentro de casa, e do ponto de vista de educação fora é do ponto de vista de conhecimento. Então a gente está dando conhecimento, respaldo técnico. Estamos lá no sindicato para que antes que saia uma matéria, se eles quiserem nos telefonar, o nosso assessor de imprensa, o nosso jornalista, o Nicolas, em todo o tempo intermedia essa situação com toda a mídia, põe a mim, o Gutenberg, na linha de frente, para dar o melhor esclarecimento para os veículos de comunicação, para que saia uma matéria correta, uma matéria refinada, verdadeira, ninguém quer esconder nada, não é da minha característica, nem do nosso presidente Gutenberg isso, mas com respaldo, e não uma coisa que solta ao vento e deixa deturpado, levando ao apavoramento, levando à má informação, que não tem coisa pior que uma má informação, não é verdade? Você pede a informação para você ir para Sobradinho e o cara te manda para Brasília, que coisa de doido. Então, informação é uma coisa muito importante e muito séria. Doutor Carlos, 8 horas e 48 minutos, já estamos chegando ao finalzinho aqui do programa TV Sindmédico. Suas considerações finais sobre essa endemia de bactérias multiresistentes? Primeiro, agradecer a audiência do programa. Quero dizer aos internautas, colegas médicos e da área da saúde, algumas coisas básicas que foram faladas aqui, desde lavar as mãos. Foi falado porque o programa tem uma audiência de leigos, então é importante esse esclarecimento, né? Agradecer ao Dr. Marconi pelo seu conhecimento, pelas teorias, explicando aqui muita parte técnica desse momento que nós estamos vivendo, e deixar aqui, mais uma vez, a minha cobrança começando desde o governo federal, que olhe pela saúde do país, que olhe pelo orçamento, aos nossos parlamentares, né, seja no Congresso, seja no Senado, seja local aqui, que olhem muito para a saúde, e pedir ao nosso governador Hollenberg, nesse momento, não só por esse motivo da situação bacteriana que, vamos falar assim, né, está se vivendo, mas por todas as outras necessidades que nós temos.
Nós temos que olhar para a saúde como um todo, né? É o câncer, são as cirurgias, é o lado da maternidade, da pediatria, da ortopedia, de tudo. Nós precisamos recuperar a saúde do GDF, precisamos recuperar as nossas entidades hospitalares para dar condições para os nossos colegas médicos, que a gente cuida com tanto carinho, com tanto zelo, aos nossos colegas paramédicos em geral, que o sindicato também olha para isso, para a gente poder exercer muito bem a nossa função de dar o nosso exercício fim à população o melhor atendimento. É essa a nossa finalidade que nós estamos aqui. Acho que para isso que o Gutenberg fomos eleito, cuidamos do nosso sindicato, dos nossos associados e todos os médicos dessa cidade. E essa é a nossa função, a gente está vivendo esse momento para fazer isso. Agora, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa da gestão, precisa do compromisso dos governantes, né? E precisa da atuação firme deles em toda essa situação, para a gente recuperar esse parque hospitalar nosso, tão belo que é Brasília, né? Acho que essa é a nossa missão, viu, Marconi? Doutor Marconi, suas considerações finais sobre sua participação hoje aqui no programa TV Sindmédico. Queria agradecer muito, Carlos, que me convidou através do Sindicato dos Médicos, e eu quero me colocar sempre à disposição para poder ter outros momentos aqui que eu possa, de alguma forma, contribuir para esclarecer a população e a classe médica e quem precisar de informações. É isso, debatemos hoje sobre a endemia de bactérias multiresistentes aqui no Distrito Federal. Lembrando que na próxima terça-feira, 8 da noite, temos um novo encontro marcado ao vivo aqui no programa TV Sindmédico. Tenha uma boa noite e até lá!